Formado em São Paulo pelos amigos Eduardo Barco, guitarra e sanfona, Giovanni Lente, bateria, Matheus Costa, baixo e Miguel Lian, voz e guitarra, a Cella Canto lançou recentemente o disco Não Tem Nada Pra Ver Aqui, via Matraca Records. Camadas de sons se mesclam a letras filosóficas e intrincadas, num emaranhado interessante que tateia o caos geral, o caos do mundo e o nosso caos interno. Em uma estreia cheia de peso, acho que vale a pena a gente descobrir mais o que tem nesse universo do Não Tem Nada Pra Ver Por Aqui. Por isso hoje, no Por Trás do Disco do Vamos Falar Sobre Música, eu, Renan Guerra, recebo a Cella Canto. Sejam muito bem-vindos, meninos. Opa! Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir que cada um de vocês se apresente, para depois quem tá nos ouvindo conectar a voz de vocês ao nome de vocês. Eu sou Eduardo Barco. Eu sou o Miguel. Eu sou o Matheus. Sou o Giovanni. Maravilha. Eu acho que para começar eu queria saber de vocês como a Cella Canto surgiu. Vocês eram amigos? Onde vocês se conheceram? Como que é a história de nascimento da banda? Acho que a banda é bem interessante porque todo mundo aqui meio que já havia tocado junto em algum momento. Mas, bom, eu conheci o Giovanni no ensino médio. O Miguel e o Giovanni se conhecem já desde pequenos, né? A gente conhece desde muito pequeno e a gente tocava junto já. A gente, enfim, teve uma banda por um tempo. O Edu chegou a tocar nessa banda. E aí a banda desmanchou, assim. Era meio dessas bandas de escola, assim. Mas vocês são bem jovens, né? Vocês estão falando assim como se vocês estivessem... Quem tá ouvindo não pode não estar sabendo isso. Jovens senhores. E aí... enfim, essa bandinha de escola desmanchou. E daí... né, o Mátio era amigo do Jojo, a gente começou a tocar juntos nós três, depois de um tempo o Edu entrou, e aí mais ou menos quando o Edu entrou foi quando a gente começou a escrever músicas próprias, assim, que a gente começou a, né, criar composições nossas aí. Acho que ia ser legal um pouco falar também de como eu e o Giovanni, a gente, enfim, tocávamos juntos no ensino médio, né, e até que chegou no aniversário do Giovanni, que eu conheci o Miguel, né, Giovanni? Exatamente. A gente descobriu que a gente tem gostos em comum, né? E aí já criamos um grupo pra marcar um estúdio pra tocar junto. E... faz um tempo, né? Isso foi pré-pandemia, gente. Foi tipo 2019. Eu fui num dos primeiros shows da Cella Canto antes de se chamar Cella Canto. A banda se chamava Oizipek, que é um queijo polonês. É um queijo polonês. E aí eu lembro que eu toquei, foi um show de escola, na escola onde eu e o Miguel estudávamos no Colégio Santa Cruz. Eu cheguei a ir num show do Oizipek antes de ser formada a banda Cella Canto. E aí, acho que foi em 2018? 2019. 2019, é isso. E aí, em 2019, 3 anos depois, eu eventualmente entrei na banda. Vocês falaram desse universo de referências que vocês tinham ali em comum. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Quais foram os primeiros gostos em comuns e quais são aqueles que são completamente únicos de cada um, assim, porque eu imagino que também tem aquelas coisas que só alguém defende e os outros não gostam. Tem muito. E tem coisa... todo mundo gosta, menos um, assim. Eu acho que os consensos são raros na Cella Canto. Mas... acho que claramente o Radiohead foi a referência, assim, que mais uniu e que mais agregou a gente em algum lugar, assim, musicalmente. E acho que principalmente o In Rainbows é um álbum que a gente escutou muito e que a gente conversou muito sobre, assim. E acho que talvez mais até do que o som do Radiohead, num certo sentido, eu acho que a gente pegou muito do jeito deles de pensar a música num certo sentido, assim. Acho que a gente, em alguns momentos, tentou emular mais conscientemente, em outros, talvez um pouco menos, mas eu acho que a gente tentou extrair um pouco do jeitão, assim, sabe? Isso super aparece no som, gente, porque tava aqui na minha pauta perguntar o que vocês ouviram do Radiohead, porque tem várias coisas que pra mim dialogavam com o Radiohead. E é curioso que na minha cabeça as coisas que me chamavam, que me ligavam ao Radiohead eram coisas tipo Kid A, Amnesiac, as coisas do início dos anos 2000. Mas é curioso que aparece ali de um jeito que parece que dialoga com o Radiohead, mas não é tipo, não tá tentando imitar o Radiohead, só tem ali. Foi isso que eu entendi, então fazia sentido, eu não estava doido. Graças a Deus. Eu acho que é uma obsessão, assim, acho que inicialmente talvez fosse uma obsessão mais minha e do Mate, e daí acabou indo para os outros membros da banda. Mas acho que de gostos mais particulares, eu não sei, eu tendo a achar que eu
gosto mais de pop do que os outros membros. Eu sou mais da canção, assim, eu gosto de folk, gosto de pop. Acho que eles gostam de coisas assim mais músicos. Nele. Ah, não, meu gosto de músicos eu super compartilho com você, pô. Eu fico ouvindo umas coisas nerd, eu fico ouvindo coisa do século XVI, fico ouvindo música de, sei lá, do interior da Malásia, tá ligado? Eu fico ouvindo essas coisas, eu acho mó legal. Mas a verdade, assim, se for pegar um gosto mais pessoal mesmo, o meu gosto mais pessoal nem foi pro álbum, nem teria como ir. Eu e minhas bandas de rock pop japonês aí, bandinha de anime, velho. Isso aí não tem como ir pro álbum, isso aí é muito cringe pra ir pro álbum, brincadeira. E é muito interessante que eu acho que, tipo, essas... Por mais que alguns gostos, tipo, sejam mais pessoais mesmo, por exemplo, eu gosto muito de coisa barulhenta, assim, sabe? Tipo, eu gosto de metal, eu gosto daquele shoegaze, do punk, assim, tipo, coisa... É legal de ouvir com fone alto, assim, ficar zoado. E eu acho que é interessante isso, que a gente consegue trazer um pouquinho de cada uma dessas referências, assim, sabe? Tipo, no nosso som, cada um traz um pouquinho, sabe? Da sua parte. Já eu sou mais do jazz fusion, prog também. Giovanni é um clássico da banda. Mais ouvido. Cara da classe. Mas é interessante isso que vocês estão falando, porque dá pra sacar cada uma dessas coisas dentro do disco. E é interessante como esse casamento funciona para criar o que é a sonoridade da Sela Canto. E aí, nesse sentido, eu queria entender um pouco como funciona esse trabalho coletivo de composição de vocês mesmo, musical ali. Se é uma coisa que vocês fazem ensaios, tem uma troca, como que vão surgindo essas ideias para que esses universos colidam de uma forma positiva. Varia muito. Eu achei muito engraçado que algumas conversas, várias pessoas vieram me perguntar especificamente se o que vinha primeiro, se era a letra ou se era a música. É uma pergunta clássica de todo mundo. Então todo mundo pergunta. E todo mundo achava que era a letra, assim. Todo mundo, sempre que eu falava que, de maneira geral, a letra vinha depois, todo mundo achava, tipo, nossa, sério? Por quê? Mas isso aí é um bom trabalho do Miguel, que é um letrista foda, e ele faz letras coerentes com muitos temas trabalhados na música. Que as letras são todas dele, acho, né? Acho que não tem nenhuma aqui. Mas, bom, na verdade, algumas surgiram vários processos diferentes. Tem algumas que foram bem mais jam. O Ed Pano, por exemplo, foi muito jam. A gente saiu tocando, saiu fazendo umas notas, e aí eu fiquei brisando naquele riff lá que toca, e aí a gente ficou fazendo e eventualmente saiu uma música. Não tem nada pra ver aqui, foi muito pensado, foi muito... Eu vou entrar nisso mais depois do faixa a faixa, né? A gente vai entrar nisso mais do faixa a faixa. Mas foi muito pensado, uma coisa muito concebida, a cabeça que ficou sentando para estudar métodos de composição e whatever. Então teve algumas canções que o Miguel trouxe antes. E a gente fez arranjos em cima das canções. Então variou bastante de música para música o método de composição, na verdade. Eu acho que o processo da Sela Canto, de modo geral, é muito coletivo. Acho que a gente sempre teve muitas etapas com as músicas, às vezes a gente chegou a refazer e pensar outras versões das músicas que a gente estava escrevendo, mesmo músicas que eu eventualmente trouxe mais acabadas, assim, canções mais terminadas, elas mudaram muito no arranjo, o jeito da música, a cara da música mudou quando eu trouxe para a banda. Acho que a gente tem muita liberdade entre a gente para dar pitaco na linha um do outro, no que cada um tá pensando e para criar uma coisa que seja mesmo mais coletiva, assim. E eu acho que uma coisa interessante de se falar também é que acho que nunca foi um processo tão fácil, assim, né, de compor essas músicas. Sempre, sabe, a gente, sabe, pirando em cima de um riff, sabe, de um timbre em específico. E aí é sempre muito difícil, a gente até brinca, né, que é muito difícil a gente entrar em consenso, mas, sabe, tipo, eventualmente a gente chega em algum tipo de consenso, sabe, tipo... Seja alguém com um pouco de pé atrás, assim, mas eu acho que no final deu muito certo, assim, essa liga. E eu acho que é justamente por conta dessa dor de cabeça que a gente tem, sabe? Tipo, desse apreço, assim, que eu acho que fica um negocinho legal. Sim, vocês falaram um pouco desse processo de tentar encontrar esse caminho. Eu queria saber quando vocês pensaram, queremos fazer um disco da Sela Canto, vocês tinham uma ideia de som que ia chegar no final, ou esse foi também um processo de descobrir e entendendo o que era o som da Sela Canto? Porque pra gente, como ouvinte final, existe ali uma unidade muito clara, mas eu não sei se isso foi uma coisa que foi pensada desde o início ou se foi surgindo aos poucos.
Não, é que eu acho que é muito interessante isso, porque eu acho que a gente foi moldando, sabe, o som geral do álbum meio conforme a gente foi tocando. A gente meio que descobriu essa linguagem conforme a gente ia escrevendo as músicas e, sabe, elas tinham pontos em comum. Acho que a gente conseguiu todo mundo se entender bem também nessa linguagem musical. E eu acho que foi basicamente isso que uniu todas, né? A gente se entendeu muito bem musicalmente. Pessoalmente também. Acho que a entrada do Lauis em jogo pra gravar o álbum mesmo agregou muito, assim, no som da Selacanto. Acho que foi aí que o Lauis, acho que num certo sentido, ele pegou as coisas que a gente já tinha gravado ali, as demos, e ele mostrou pra gente como que isso poderia ser encaminhado numa linguagem que funcionava com o que a banda estava propondo. Acho que a gente descobriu muita coisa ali no momento pós-composição, já no estúdio gravando, assim. Acho que nessa experimentação o som da Selacanto encaixou mesmo no que veio a ser o álbum. Anteriormente a gente falou um pouco sobre as referências da banda e a gente citou algumas coisas, algumas poucas coisas internacionais, vocês falaram de alguns gêneros, e eu queria entender se tem coisas nacionais que também foram comuns entre vocês, ou se tem algumas coisas pontuais que vocês chegaram a ouvir, que vocês acham interessante, que conversa com o som da Selacanto. Olha, eu acho que em termos de coisas nacionais, nós somos 4 pessoas que gostamos muito de ir em shows de pessoas que a gente conhece, inclusive. Então a gente, antes de fazer esse álbum e durante o processo de fazer o álbum e todas as etapas, na verdade, que envolveram o álbum e a banda, a gente sempre esteve muito em contato com outras bandas amigas nossas, né? Sei lá, Pelados, Varanda, Sofia Chablau, galera que é isso, com maiores e menores graus de proximidade, pessoas que estão aí tocando também um linguajar que né, dá pra você ver que existe uma conexão e é isso, assim, a gente sempre tava em shows, sempre ia para, sei lá, eventos sociais onde essas pessoas estavam conversando sobre isso. Então acho que de primeira mão, assim, as referências nacionais que tem um pouco de consenso são essas, assim, de pessoas à nossa volta que estão fazendo sons um pouco próximos, em maior ou menor grau. Acho que citaria isso primeiro, assim. Eu faço coro pra você. Eu acho que, tipo, essas bandas que a gente conhece e tudo mais, que a gente frequentou os mesmos ambientes, acho que foram um papel muito importante porque a gente formou. E eu acho que eu queria falar um pouco sobre a Pelados, em específico o trabalho que eles fizeram no Foi Mal, que eu acho que foi aí que a gente, sabe, tipo, entendeu, sabe, pelo som deles, assim, sabe, pela produção do Luiz, que acho que era o caminho que a gente queria seguir, sabe, de pegar como inspiração, sabe, ver todas essas referências, assim, e por aí. Foi Mal foi um álbum que pra gente deu vontade de fazer um álbum. Eu acho que ele, sei lá, bateu muito próximo, assim, pra nós 4, tanto em termos das coisas que eles estavam discutindo ali no disco, de temas mesmo, até a sonoridade, sabe? Acho que tem muitas referências compartilhadas que a gente percebeu no som da Pelados e que deu uma sensação de caramba, é possível fazer algo assim, é muito interessante que vai pegar fundo, sabe? Eu acho que é bom lembrar também que a Selacanto começou quando era só eu, Jojo e Mate tocando covers do Terno. É uma banda super importante pra gente também, historicamente, assim, eu acho que Melhor do que Parece também foi um desses discos, assim, que deu uma virada de chave na cabeça, sabe? Acho que tem referências nacionais muito fortes nas letras, acho que é algo que eu, sei lá, tô sempre pensando sobre, mas são referências que variam de música a música. A gente pode entrar com mais calma depois. Perfeito. É curioso vocês falarem isso da Pelados e o Foi Mal, porque realmente existe ali um mesmo, talvez, espaço-tempo, universo e momento de vida que estamos, né, neste século XXI. Mas é interessante como o resultado final é muito diferente, né? Como que a experiência de vocês traz uma outra noção dessa perspectiva, um outro olhar sobre esse mesmo universo, que eu acho que isso que é o mais rico nesse disco,
no Não Tem Nada Pra Ver Aqui. E aí eu acho que a gente pode adentrar um pouco nas canções desse disco e ir pro nosso faixa a faixa. E aí a gente fala sobre a faixa de abertura, que é também a faixa título do disco. E eu acho interessante porque ela já cria um pouco desse clima que a gente vai encontrar dentro do álbum. Ela realmente é um convite. Eu queria entender um pouco como foi o nascimento dessa canção e como foi a escolha dela ser faixa de abertura e faixa título. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Essa foi a primeira música que a gente escreveu depois que a gente decidiu que ia fazer um álbum. Foi a primeira música que apareceu já quando a gente tinha entendido que existia um conceito, existia algo ali que parecia ser uma ideia organizadora, sei lá, para um disco mesmo. Eu fiz uma demo dela, acho que a coisa mais forte pra mim dela desde o começo era o coro, no começo, não tem nada pra ver aqui, não tem nada pra ver. É o motivo mais forte, assim, acho que foi tipo o ponto de partida da composição. E aí a letra foi feita meio juntando fragmentos que eu tinha no meu caderno de anotações X, sabe? Às vezes coisa de diário, às vezes ideias pra letra mesmo. Mas é uma música que a ideia era trazer um pouco essa imagem do excesso informacional, assim, e do caos que é você tá, sei lá, muito tempo nas redes sociais, muito tempo na internet, sabe? Muito imerso nesse contexto, às vezes você não conseguir pensar direito, e acho que ela nasceu meio daí, e ela já veio muito integrada, assim, ao conceito do álbum. É uma música que eu, pelo menos, tinha na cabeça que eu queria que fosse central, sabe? Queria que fosse central pro conceito mesmo. Não sabia que ia ser a faixa de abertura, mas quando a gente terminou a música, eu achei que tinha que ser mesmo a faixa título do disco, assim, e os meninos concordaram. Eu acho que é uma faixa muito interessante também, porque ela pega meio no pessoal, assim, sabe? Tipo, por mais que a letra seja do Miguel, acho que o sentimento é meio que compartilhado entre nós quatro, e acho que boa parte da galera que ouve também, sabe? Tipo, ela traz um pouco dessa ansiedade, assim. Eu acho que isso ajudou demais a gente a comprar essa brisa do Miguel, sabe? De falar, pô, é isso que a gente vai fazer. Acho que deu bom. Acho que só complementar que a bateria do Jojo deu uma outra cara pra música também. Acho que eu lembro muito da gente gravando no Luiz essa música e depois indo ouvir, assim. E aí quando a gente teve o resultado final da bateria, que é super, sei lá, tem uns momentos muito virtuosos, a música ganhou tipo um tamanho que ela não tinha, sabe? E que acabou sendo muito adequado pra começar um disco. Mas também o Luiz fez as mágicas dele com timbragem e tudo, tipo, cheio de distorção. Teve peripécias. É importante colocar uma coisa que vai continuar, assim, acho que ao longo de todas as faixas, é que 90% dos arranjos só foram possíveis porque o Jojo é tipo um baterista absurdo, assim. Então esse tema aí que o Miguel falou é uma coisa que vai aparecendo aí conforme o resto do disco. Uma banda só é tão boa quanto seu baterista. A gente viveu isso na pele, a gente vive isso na pele toda vez que a gente ensaia e compõe músicas novas. Maravilha. A gente vai para a faixa de número 2, Quadros, que eu acho que essa é uma faixa que segue ali dentro desse universo que já foi aberto pela faixa de número 1, né? Ela tem um imagético muito forte, ela tem essa coisa que eu trouxe lá na abertura do programa do caos, eu acho que tem um pouco aqui de forma mais clara, que tem esses versos que diz: a casa caiu, larga o que der aqui, deixa ruir longe, a gente sai junto e foge. Acho que tem essa coisa meio forte, e acho que toda a produção acompanha isso de uma forma muito interessante, né? Queria que vocês contassem um pouco então sobre Quadros. Essa foi uma das primeiras músicas que a gente, sabe, que nós quatro compusemos, assim, tipo, e eu acho que ela foi crescendo bastante entre nós, sabe, no ponto de que a gente escreveu ela, acho que foi em 2021 ou 2022, se eu não me engano. Enfim, a gente tinha uma demo já muito bem produzida, sabe, tivemos ajuda de um amigo queridíssimo, né, o Lucas Bulli. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente levou isso daí pro Luiz e ela foi tomando, acho que um outro caminho, uma outra cara, assim, de que, sabe, acho que o arranjo se manteve mais ou menos parecido, mas eu acho que chegou num ponto de que o Luiz, sabe, tipo, fez a mágica dele, sabe, tipo, orientou a gente para ir pra um caminho um pouco diferente
E acho que saiu desse jeito, assim. Acho que a gente foi para um caminho um pouco mais groovado também. A gente conseguiu explorar um pouco mais nos timbres. Foi bem interessante de ver como tudo isso saiu. Quadros foi uma música que a gente compôs muito antes da ideia de ter um álbum, inclusive. E realmente na demo ela tá completamente diferente, assim. Completamente. O Linha, inclusive, ela tava sendo cogitada para não entrar no álbum. Ela era uma das músicas que que durante muito tempo a gente não tava conseguindo encaixar a sonoridade dela com tudo o resto. E realmente o Lulinha trouxe um negócio que ficou... Ele trouxe uma coisa que parecia um pouco mais pop. A música, ela tinha muita cara de banda. Na primeira demo que a gente fez, né? Ela tinha muito essa cara de uma banda tocando. E aí trouxe uma cara mais pop que eu acho que acabou dialogando melhor. Porque o disco é muito banda. Mas acabou dialogando melhor justamente pelo contraste. A gente ficou com uma cara meio diferente do resto, e isso permitiu com que a faixa entrasse de maneira orgânica, né, no disco. Quando a gente estava escrevendo Quadros, essa foi uma das músicas que o instrumental veio primeiro e veio muito antes da letra. E o instrumental, na época que a gente fez, a gente estava ouvindo muito aquele disco do Bad Bad Not Good, o terceiro. A gente partiu um pouco desse lugar, assim, de tentar fazer uma coisa meio hip-hop, meio jazz, assim. Eu lembro que um outro disco ali, mais ou menos, de quando a gente tava pensando nessa música, foi o Ends From Up There, do Black Country New Road, que fez muito eco no nosso jeito de pensar álbum, pensar música, assim. E acho que tem algo dele ali em Quadros também, na emoção, na forma como a gente trabalhou a faixa. A letra só veio muito tempo depois, porque eu tava com muita dificuldade de escrever, muita mesmo, assim, escrever letra e melodia. E daí, eu lembro que a minha irmã tava escutando muito aquele disco do Caetano, O Estrangeiro, e é um disco que eu nunca tinha dado muita bola, e aí eu fiquei um tempo ouvindo ele, assim, ele me fascinou um pouco. E a letra de Quadros só começou a encaixar mesmo depois de eu ouvir muito tempo esse disco, assim, eu acho que teve um pouco a ver. Eu sou completamente defensor da fase Caetano Veloso ao lado do Arthur Lindsay. Então eu sempre sou panfletário do Estrangeiro e do Circulador. Totalmente. E eu gosto muito. A faixa de número 3, Dançando Sozinho, confesso que foi a primeira faixa que me pegou ali quando eu ouvi o disco das primeiras vezes. Foi a faixa pop que ficou na minha cabeça. E é curioso porque essa eu tinha marcado que tinha algo de Radiohead, nessa coisa esquisita de você dançar meio estranho, tipo Tom York. E eu acho que é uma faixa excelente. Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre ela. Você decifrou a música aí. Fala aí, Mate. É basicamente isso, assim. Eu acho que as nossas inspirações ficam muito claras, assim, nessa música. E eu acho que... a gente tem que começar também falando, sabe, do groove que o Giovanni começa essa música, que é absurdo, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente leva até o final isso daí, que é muito da hora de... Sabe, tipo, foi muito da hora de ouvir isso, sabe? Tipo, de gravar isso, sabe? Tipo, de ver pronto, assim. Eu acho que esse é um caso de uma música que começou de um jeito e acabou de outro. Porque a ideia inicial dessa música era, sei lá, uma demo que eu tinha feito, voz e violão, era uma coisa bem caetanizada, assim, era outra pegada total. E daí quando eu trouxe pra banda, aí entrou a referência ao Weird Fishes, que inclusive é a música que dá o nome da Sela Canto também. Entrou, sei lá, a coisa foi pra um outro caminho totalmente. E acho que muito veio do que o Jojo conseguiu enxergar, assim. Você falou do nome, eu acho que você pode contar a história também, já que você começou, porque era algo que eu tinha que ter perguntado no início e eu esqueci de perguntar. Eu já aproveito que você deu a deixa, agora você conta a história do nome. Então, quem deu o nome da Sela Canto foi o Mate. Os dois nomes, né? Exatamente, os dois nomes, o nome antigo e o nome atual. E eu não lembro exatamente, eu sei que a gente pensou em homenagear o Weird Fishes, porque era meio, sei lá, uma música muito amada aí por todo mundo da banda, e aí o Mate pesquisou Peixe Estranho na internet, não foi? Exatamente. O primeiro nome da banda, ele surgiu, sabe, tipo, a gente tá um pouco sem criatividade de pensar num nome, era uma coisa que a gente precisava meio que na hora pra tocar no festival lá, e aí a ideia surgiu de entrar no Wikipedia, pegar um artigo aleatório e o primeiro que cair era aquele. E, bom, aí a gente escolheu aquele nome e na hora, sabe, de fazer o rebranding da banda, assim, de colocar um nome mais interessante, a gente queria ir por esse mesmo caminho. E aí a gente pensou, Weird Fishes,
peixe estranho, vamos dar uma olhada. Entramos numa página do Wikipedia sobre peixes, sei lá, diferentes. E numa dessas daí de ficar, sabe, clicando em coisa aleatória, caímos no nome de Selacanto. E aí, foi o que pegou. Nossa, eu lembro nessa época de nomes, a gente teve debates assim, infindáveis sobre quais iam ser os nomes. Nossa, alguns nomes muito horrorosos passaram pela mesa. Não vou citar aqui quais os nomes horrorosos que passaram, mas vou dizer que, assim, realmente a banda... acertou. Acertou. Para quem tá nos ouvindo e não sabe o que é um selacanto, é um peixe que é considerado tipo um fóssil vivo, porque antes deles encontrarem o peixe de verdade, os cientistas encontraram um fóssil do peixe. E eles achavam que esse peixe estava oficialmente extinto. E aí depois eles acharam, ué, gente, esse peixe tá aqui, ele existe. A gente achou que você estava morto. É basicamente isso. E esse é um peixe que mudou muito pouco durante toda a sua evolução, mas ele ainda é um peixe que tentam se descobrir mistérios em torno dele. Então acho que realmente Eduardo está certo, acertaram muito bem no nome. Esconde seus mistérios aí, é um nome ótimo. E é propício pra piadinha, né? Se ela canta, eu canto, tal. Nossa, acho que é a primeira vez que você fala isso. Aparentemente vai ser a última vez que ele vai poder falar isso. Isso ficou claro aqui pra você que está nos ouvindo. Com isso, é a deixa pra gente ir pra música de número 4. É de Pano. Essa faixa eu senti que ela tem várias referências ali de pós-punk. Ela também conversa com algumas das coisas mais recentes que vocês citaram, como o Black Country Road. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa faixa de número 4, É de Pano. Essa foi uma faixa que eu lembro que deu um tanto de trabalho para compor. A gente já tinha composto outras músicas e aí a gente chegou, tava meio num bloqueio, assim, com alguns ensaios sem conseguir. E essa foi isso, a gente de repente começou a tocar e eu comecei a fazer um riff que não era bem esse riff que tem na música, mas que era meio parecido. Eu lembro que na época eu tava ouvindo muito Polífia, e Polífia eles gostam muito de fazer vários riffs tipo, muito virtuosos com uns harmônicos e meio vários pedaços de guitarra, e eu comecei a me inspirar um pouco nisso. Assim, o riff não é nem metade do quão virtuosos são todos os riffs daquela banda, porque, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra tocar aquilo. Mas ainda, pelo menos. Mas gosto, mas meu Deus, é difícil demais. Mas eu comecei a fazer um daqueles riffs com harmônicos e o negócio meio que foi. E depois começaram a pegar umas referências de umas bandas que eu não faço a menor ideia que são. Vai ter que aí perguntar pro Mati e pro Miguel de as bandas dos anos 90 aí, que sabe Deus quais são. Mas rolou. E foi engraçado, porque a música é um puta rockão, né? E foi meio isso. A gente só saiu e começou a tocar um rockão, assim. E aí... Bom, aí as referências depois de composição eu vou deixar para os outros, porque eu não faço a menor ideia. Eu acho que a gente foi num caminho, sabe, de tentar ir um pouco mais... Sabe, eu acho que a graça foi do Edu chegar com aquele riff ardido. Sabe, a gente resolveu, vamos todo mundo ligar um drive aí, ver o que sai. E eu acho que ficou esse negócio bem porradão, assim. E eu acho que uma referência que eu assim, voltando pro Radiohead, uma referência que veio bastante, pelo menos na hora de pensar um pouco a música, o feeling que ela tinha foi, por exemplo, National Anthem, né, do Kid A. Mas eu acho que, pelo menos um pouco disso, assim, eu acho que a gente pensou também um pouco naquela banda Squid, né, um pouco indo pro pós-punk britânico, esse revival que tá tendo agora. E foi nesse primeiro momento, né, a música, eu acho que ela é dividida em duas partes. E acho que nessa primeira parte foram essas referências, assim, sabe? De fazer uma coisa mais reta, mais rockão, assim. A parte final descamba para um momento, sei lá, progressivo, né? Tá em 7 e tal. Tem umas vozes muito agudas, tem uma voz mecanizada falando umas coisas ali meio desmontadas, meio desconexas. Na verdade, o que a gente fez foi que o Edu leu um manual de relógio. A gente gravou ele lendo um manual de relógio e a gente... Cronômetro. Isso, e daí rearranjou e saiu aquilo ali, assim, e acho que complementou o caos dessa parte final, de, sei lá, brincar com muita informação mesmo, com peso, com atmosfera e tal, acho que funcionou. A gente não pode deixar de falar também da loucura que é a linha de bateria dessa música inteira, assim. Eu acho que no começo, assim, o Giovanni carrega demais e no final, meu Deus. Pauleira. É que meio que a segunda metade da música meio que surgiu de uma jam, e eu puxei um groove em 7, né? A gente foi subindo aos poucos e
virar um shoegaze, parede de som, enfim. É bem interessante que essa música, como vocês falaram, ela tem mais essas camadas, ela é mais pegada. E aí a gente chega na faixa de número 5, Cedo, que é uma faixa que parece um pouco dessa mudança para a segunda parte do disco, né? Ela tem algumas outras camadas, ela tem outras referências, eu acho que traz um pouco das referências brasileiras que vocês citaram. Aleatoriamente, na minha cabeça, me lembrou um disco que provavelmente só eu ouvi. Eu achei aqui uma oportunidade de enfiar no meio do podcast esse disco para que outras pessoas ouçam, mas é um disco que se chama Esboços, de 2013, de um cara chamado Pedro Veríssimo, lá do Rio Grande do Sul. Ele era cantor e compositor daquela banda Tom Block, que foi uma banda meio cultuada nos anos 2000 no Rio Grande do Sul. E ele tem esse disco que eu acho que só tá no YouTube, mas era um disco que teve uma época que eu fiquei meio aficionado nesse disco. Não sei, essa música me lembrou esse disco, então fica aqui pra quem quiser ouvir esse disco também. Mas eu queria que vocês contassem um pouco sobre a faixa Cedo. Cedo foi a primeira música que eu escrevi, e ela foi primeira na composta... vida? Primeira na vida, que eu escrevi assim, que eu escrevi letra, foi a primeira. Sim. E ela foi composta um bocado antes da Sei Lá Canto começar a fazer coisas mesmo, assim. Eu não lembro se ela foi no final de 2019 ou no final de 2020 que eu escrevi, mas eu lembro que a gente ainda não estava compondo. E ela é uma tentativa de pegar um pouco do pop rock brasileiro ali dos anos 90, dos anos 2000, tal, Nando Reis, o Skank, e dar uma repaginada. A minha ideia inicial para ela era fazer uma coisa meio Tame Impala, meio Beatles, acho que dá para ouvir um pouco isso na faixa, mas quando eu trouxe para a banda, mudou também. Mudou, entraram os violões, entraram as guitarras que ficam meio em zigue-zague, o Edu fez uma parada muito legal na guitarra dele também, o Luiz trouxe os sintetizadores, e aí eu acho que a música cresceu muito. Eu tenho a impressão de que ela foi muito valorizada, assim, pelo processo de produção, sabe? Acho que todo mundo trouxe ideias, assim, muito... que eu não estava esperando quando eu compus inicialmente, assim. Foi a primeira música que a gente gravou. E foi a música que a gente resolveu justamente testar recursos de produção, porque... é isso, né? Porque, tipo, é uma composição bem pop, né? E ela, acho que alguns discos tem outros momentos, mas ela é uma composição bem alegrinha, tá, não sei o quê. Então ela distou um pouco do resto do CD, né, do disco nesse sentido. E a gente resolveu testar, principalmente no refrão, com relação a questões de produção, de deixar, tipo, de botar muitas frequências no agudo, e aí deixar um contraste muito grande depois e abafar tudo, sabe? Tipo, é uma música que a gente brincou muito com relação a essa coisa da produção. E a gente se deu muita liberdade até por isso, assim, pra valorizar um pouco mais essa coisa da composição e tentar achar um pouco a sonoridade do álbum nessa música. Porque ela foi a música cobaia, assim, digamos assim. Então, foi uma música na qual a gente realmente... foi uma música na qual a gente testou mais a sonoridade pro que ia se encaminhar tudo o resto, assim. É bem legal pensar que ela foi a primeira música que, tipo, a gente tinha gravado tudo já dela... E o Luiz chegou e mandou a primeira mix, assim, acho que pouco tempo depois, foi coisa de 1 ou 2 semanas, assim, depois que a gente tinha terminado de gravar. E, bom, pra mim foi muito especial ouvir, assim, porque eu tava indo pro trabalho de manhã, pegando o trem lotado, e aí chegou a mensagem dele, assim, eu coloquei pra ouvir, aí acho que, sabe, mudou meu dia e foi aquela sensação de, tipo, pô, acho que a gente tem um caminho pra seguir aí, sabe? Tipo, deu aquela sensação de termos uma música. Essa música cresceu muito em mim, eu tenho que falar isso. Essa música, tipo assim, eu lembro que, né, bom, ela é toda meio alegrinha, tá, não sei o que, eu não pirava muito nela, no começo eu achava ela chatona, e eventualmente a gente começou a tocar em show, mano, e aí todo mundo, mano, veio em geral em coro, assim, só, porra, é muito foda. Nossa, eu descobri como fazer hino é legal, velho, pelo amor de Deus, essa música cresceu muito em mim em show. É muito legal, em geral cantando o refrão, puta merda. Você falou dessa perspectiva de fazer um hino, das pessoas cantarem junto, e a gente chega na faixa de número 6, Desamarrado, e ela tem esse clima meio quase de balada quando ela começa, né? Que já é outra experiência também de possibilidade. E eu acho interessante que ela marca mesmo essa mudança aqui que a gente vai chegar nesse segundo lado, digamos assim, do disco. Eu acho que ela acaba também crescendo ali no final, ganhando outras camadas. Ela é uma música que a gente vai descobrindo ela aos poucos mesmo. E eu queria que vocês contassem um pouco mais, então, sobre a faixa de número 6, Desamarrado. Ela veio na mesma leva, tipo, a gente compôs no mesmo momento que Quadros, né? Ela vai por um caminho que eu acho que fica um pouco mais na cara de que, sabe, a gente tava pegando bastante inspiração do Black Country Road e, sabe, tipo, acho que tanto em som, sabe, quanto de feeling no geral, assim.
E foi uma música que a gente se permitiu ir para um caminho um pouco diferente do que a gente estava indo, né, em quadros. A gente meio que fez as duas ao mesmo tempo, assim, de ir acertando os timbres e produzindo e tentando entender onde é que a gente queria chegar. E de todas que a gente, sabe, já tinha uma demo, eu acho que ela mais próxima que tá do que a gente já tinha feito, né, da demo. E uma coisa interessante é que essa música, eu lembro que o processo de composição foi meio que o inverso. Acho que o Miguel trouxe a letra do ensaio e a gente meio que musicou como se estivesse musicando um poema, assim. E... Nossa, eu não lembrava disso. Eu lembro. Da hora. Que foda. Foi num dia bem interessante. A harmonia da música foi rolando meio naturalmente, as coisas foram se encaixando. Curiosamente, é uma música para a qual eu tinha uma visão muito diferente. Queria que no disco Desamarrado fosse uma coisa meio ambient, assim, queria sumir com todos os instrumentos, queria fazer uma outra parada completamente, e eu fui derrotado. Ninguém topou, todo mundo achou muito ruim a ideia, e eles estavam certos. Porque eu acho que Desamarrado divide bem o álbum. A gente sempre teve muito essa ideia de que a gente queria sentir a diferença entre lado A e lado B, assim. E eu acho que Desamarrado introduz um clima que é outro, assim, que não tava na primeira parte do disco. Até porque ela tem uma coisa mais MPB, assim, mais sensível e tal. Eu acho que ela cumpre muito bem esse propósito. Perfeito. A gente chega à faixa de número 7, Vendo Demais, e era nessa que eu tinha anotado as referências de Radiohead anos 2000, Kid A, Amnesia, que estava aqui na minha marcação da pauta. É mais uma faixa que eu gosto muito do disco, eu acho que ela representa bastante essas possibilidades do segundo lado do disco aqui, que são essas coisas um pouco mais calmas, mas tem uma estranheza, uma coisa meio torta, que eu acho que é o que me atrai no disco de vocês. Então eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre Vendo Demais. Essa deu trabalho. Muito. Essa deu muito trabalho pra tocar. Porque... que ela tem uma questão rítmica de que a Miguel tá tocando sempre no contratempo. O Giovanni não tá atacando no tempo. Então essa música... E a gente compôs ela meio rápido. Porque a gente ia fazer uma sessão de gravação de vídeo com esse amigo, com o Márcio, que é um amigo nosso, o Lucas Bulli. E aí a gente precisava de uma música, a gente precisava de uma, sei lá, precisava compor mais músicas, a gente fez essa meio rápido. E, nossa, ela deu muito trabalho ela deu muito trabalho pra compor, muito trabalho pra tocar. Ela é sempre a música que encrenca em ensaio, sempre a gente precisa passar ela mais de uma vez. Pra gravar, eu acho que acabou, não se traduziu muito isso pra gravar. Porque a gente tem uma cara completamente diferente do que ela tem ao vivo do que no álbum. Bom, ao vivo a gente não tem elementos eletrônicos. Ao vivo é só a bateria do Giovanni e a guitarra do Miguel e o baixo do Mate fazendo a percussão e eu fazendo um monte de texturinha, né? Mas ela tem muito esse feeling do contratempo. E no álbum eu sinto que ela ganhou uma pulsão muito maior, muito mais rápida. Você sente a música mais rápido do que ao vivo mesmo. Eu não lembro quando que foi que começou a perambular a ideia das baterias eletrônicas do Lawis. Foi ideia do Mate. Desde o dia 1. Desde o dia 1? Então, essa acho que foi uma das músicas que mais, assim, a gente tem uma cara muito diferente ao vivo e no álbum. Eu gosto disso. Eu lembro que eu topei muito essa ideia das baterias eletrônicas por conta disso, assim, eu queria que tivesse... Eu queria que tivesse uma cara diferente. Eu gosto de ouvir uma coisa no álbum, vir no show da banda e ouvir algo que eu não tava esperando e o contrário também, assim. Eu gosto de tomar rasteira musical das pessoas. Eu acho bem, bem divertido. Eu acho que essa é uma que dá rasteira musical em todos os sentidos. Nas ouvintes, nas pessoas que estão tocando, em todo mundo. Essa, mano, é só rasteira. Essa foi acho que se traduz um pouco na dor de cabeça que a gente teve, tipo, pra compor ela, pra gravar ela não foi fácil também, sabe? Tipo, tocar ela nunca é fácil, mas eu acho que, tipo, a gente chegou num resultado bem legal, assim, bem satisfatório, né? Eu acho que era, sabe, exatamente o que a gente tinha pensado pra essa música, sabe? Tipo, ela tem a cara estranha de que, sabe, que a gente queria e, sabe, foi estranho em todos os momentos e eu acho que, sabe, não podia ser diferente, assim. E isso é ótimo. Ela é uma música que tem alguns segredos rítmicos. E quando a gente tava escrevendo, a gente tava ouvindo muita coisa, assim, mais antiga. A gente tava pegando muitos sambas antigos e se baseando um pouco, sei lá, na forma de pensar, assim, dessas canções, nas melodias e tal. Claro que ela não soa assim no disco, mas ela tem
é isso. Ela tem uns segredinhos, ela tem umas coisas que tornam, acho que ela um pouco mais complexa do que parece, assim, talvez. É a música mais experimental, certamente. É. Eu acho que essa foi a música que a gente mais, tipo, ainda mais no momento que a gente tava, porque eu acho que depois da última música a gente acabou experimentando com várias coisas, mas eu acho que foi uma música que a gente compôs, assim, muito rápido e a gente resolveu experimentar muito com coisas muito difíceis de tocar e sonoridades muito diferentes daquilo que a gente tava tentando fazer até o momento, que a gente tava numa banda, a gente tava pegada meio banda de rock, e essa foi uma que a gente virou e falou, não, vamos, sei lá, vamos dar uma inovada aqui, vai, vamos pensar fora da caixa. Que ela não é uma música difícil de tocar individualmente, ela é uma música difícil de tocar em banda. Sim. Ela é difícil de encaixar, assim, difícil de fazer o coletivo funcionar. De fato. Depois dessa experimentação, a gente chega em Meu Caminho, a faixa de número 8. Eu acredito que talvez esse seja o momento mais calmo do disco, né, em comparação com as outras faixas. E aqui a gente já está se aproximando do final do disco, então eu queria que vocês contassem um pouco a escolha dessa faixa aparecer aqui quase no encerramento. O Luiz falou uma coisa quando a gente estava tentando decidir a ordem das músicas. Ele falou que a última música não é a última música. A última música dos álbuns, na verdade, é a penúltima. E daí a última, muitas vezes, ela é uma espécie de adendo, assim. Meu Caminho tem uma coisa meio conclusiva. Em parte porque ela é uma música de término, mas que também não é exatamente, sei lá, uma música imediatamente de pós-término. Ela é, sei lá, de uma reflexão, acho que vem um tempo depois, sabe? Quando você percebe que você precisa deixar a pessoa aí e tal, já faz um tempo, mas você não consegue, mas você quer, enfim, você precisa. Eu acho que ela tem um sentido de fazer as pazes com finais, sabe? E acho que funciona como uma boa metáfora, assim, pro final do disco. Eu entendo também que acho que ela tem uma instrumentação um pouco diferente também. A gente foi por um caminho um pouco mais opaco. Acho que tanto na produção quanto nos instrumentos, eu acho que tudo tá meio abafado, né? E eu acho que isso daí contribui para essa construção de atmosfera que o Miguel falou. Tipo, ela não é necessariamente uma música, ela não é uma música feliz. Ela não tá indo por esse caminho. E ela tem esse ar meio conclusivo, assim, né? E, sei lá, é legal de ouvir isso. Acho que todas as linhas conversam muito bem nessa daí. Acho que foi uma coisa que a gente já trouxe meio estruturado já desde o começo, assim, sabe? Por mais que os timbres mudaram, sabe? O arranjo mudou um pouco, as linhas foram as mesmas, assim, sabe? Tipo, a intenção de cada um. Perfeito. O Miguel falou dessa coisa que o Luiz tinha dito de que a penúltima faixa é realmente a última faixa, mas eu acho interessante que a última faixa do disco, que é Você Está Ficando Velho, o Mundo Está Ficando Velho também, ela tem uma coisa que é uma das coisas que eu mais gosto numa última faixa de disco, porque ela parece que tá me chamando de novo pro início do disco. E aí te dá vontade de ouvir o disco de novo, porque ela tem uma coisa que ela nasce ali com uma caminhada e ela vai crescendo e surgem de novo aquelas estranhezas lá do início do disco. E aí toda vez que eu ouço o disco de vocês, eu acabo ouvindo ele umas 3 vezes seguidas, porque acontece esse looping. E aí eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa faixa que encerra o disco. Olha só, bom saber. Bom saber. Espero que isso aconteça bastante. Espero que seja frequente esse sentimento aí entre as pessoas. Uma parada interessante dessa música é que quando a gente, sabe, tava começando já a estruturar um pouco o disco, a gente tinha, sabe, tipo, a ordem das músicas e tudo mais, a gente tinha 2 músicas que a gente sabia muito bem onde elas iam estar. Justamente a faixa introdutória do disco, Não Tem Nada Pra Ver Aqui, e a última faixa. E aí, eu acho que a gente tentou, talvez não intencionalmente, fazer essa, sabe, tipo, uma faixa que soa como uma conclusão e uma faixa que soa como uma abertura e elas se conectam. Acho que não foi tanta a intenção disso. Mas, bom, fico feliz que tenha soado desse jeito. Acho que ela foi uma música também que a gente, de novo, né, tentamos ir para um outro caminho, sabe, experimentar outras coisas. Ela tem a introdução de um piano, por exemplo, de outros instrumentos, assim. E eu acho ela muito bonita também. Eu acho que, não sei, discordando talvez um pouco do Mate, eu acho que a gente tinha bem a ideia de fazer uma última música, uma música que soasse conclusiva, porque justamente essa foi a única música que a gente compôs depois de já ter começado a gravar o álbum. E a gente não tinha nenhuma música que a gente achava que seria uma boa última música. E a gente queria, sei lá... Na verdade, a ideia no final era fazer isso com 10 músicas, ou 11. Eu acho que ia ter 11 músicas para esse álbum, mas aí, eventualmente, a gente viu que, mano, ia ser absolutamente total e completa loucura compor mais músicas, porque essa foi outra que deu trabalho, mas em outro sentido. E vem de mais nenhum trabalho de tocar. Essa
foi uma concepção muito complicada. Essa música a gente não tocou ela. A primeira vez que a gente tocou ela no arranjo em banda foi no nosso show no Centro da Terra no mês passado. Faz um mês, inclusive. Exatamente um mês, né? Que foi esse show? Acho que sim. Então, mês passado a gente tocou e foi a primeira vez que a gente tocou em banda. Ela foi inteira pensada, discutida. A linha de piano, a gente ficava na casa, no apartamento de Jojo, a gente só, tipo, conversando sobre... Não, porque quais são seus temas, o que a gente vai concluir, o que vai ser, e discutindo sobre a letra e sobre composição e sobre as referências que a gente trouxe de arranjo. Eu resolvi trazer umas referências, eu e o Miguel, a gente precisou pegar umas referências minimalistas, assim, de Steve Reich, que é um compositor minimalista norte-americano aí, que eu adoro, sou muito fã, pra fazer o arranjo da música. E o piano de maracatu também, o maracatu, nem lembro por que surgiu o maracatu, mas eventualmente começou a fazer muito sentido, assim, a gente ouviu eu ouvi muito maracatu na época pra pegar esse feeling do tempo do maracatu, né, que é uma coisa bem pesada, assim, eu acho muito foda, gosto muito. Foi uma música que a gente passou muito mais tempo, acho que conversando sobre ela do que necessariamente compondo e tocando, assim. Foi muito mais tempo, sabe, pegando o conceito e... Sabe, tipo, onde que a gente quer chegar com isso? Como que a gente vai chegar do que, sabe, tipo, pegar, gravar, tocar. Sim. E a gente viajou pra gravar o piano. A gente foi pra Ilhabela gravar o piano na casa de um amigo do Mate e do Giovanni. Né, a gente queria gravar um piano, mas é um álbum independente. Gravar um piano bom é caro e tal. Então a gente precisou usar os nossos recursos aí. A gente passou uns 3, 4 dias em Ilhabela. Quando a gente foi gravar o piano... A gente gravou mais à noite, porque a gente achou que ia estar mais quieto. Só que a gente esqueceu de considerar que, quando você está na praia, você tem bichos, né? E aí tinha muito grilo, muito grilo. A gente não conseguiu isolar o som dos grilos. E aí foi uma pequena aflição, assim, por um momento, quando a gente foi ouvir a gravação do piano, e aí tinha muito, 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 muito barulho de grilo. E no final a gente resolveu abraçar e usar como parte da sonoridade da música. Eu acho que isso acaba sendo uma das coisas que traz o começo do álbum pro final, porque a primeira música, quando eu reparei isso, eu fiquei muito feliz. A primeira música começa com barulhinhos que na verdade foram gravados na minha guitarra, que eu faço no show também, que é só tipo eu batendo a palheta nas cordas da guitarra mutada, né, a guitarra segurando as cordas, e fazendo umas coisas assim. E aí ela começa a última música com barulho de grilo e termina com barulho de grilo também. E aí eu acho que ficou uma conexão de sonzinhos... E ficou muito foda na hora que eu percebi que a gente tinha... Isso foi absolutamente não intencional. Sim. Isso foi absolutamente acidental, assim, aconteceu por conta da gravação. E mesmo começar de um jeito e terminar de outro também foi absolutamente acidental. Mas na hora que eu percebi essa feliz coincidência, eu fiquei, nossa, que foda, cara. Não sei se é por isso que dá o sentimento de que tem que começar de novo, mas se eu fosse supor uma explicação, pensaria por aí. Maravilha, gente. Eu acho que foi um papo super interessante. Acho que sempre conversar sobre discos abre caminhos pra gente ouvir também o disco com outros ouvidos. Quero deixar esse espaço para que vocês convidem as pessoas a seguirem vocês nas redes sociais, ouvirem o disco, o merchandising final. Fiquem à vontade. Boa, nosso momento vigarista. Sigam a gente nas redes sociais, @selacanto.wav. .wav. A gente vai ter um show na Casa Rocambole dia 17 de maio. Renan, inclusive, você está convidadíssimo. É o nosso primeiro show desde que a gente lançou o disco. E vai ser legal poder encontrar todo mundo lá, tal, após esse lançamento. E é isso, escutem o Não Tem Nada Pra Ver Aqui. A gente fez esse disco com muito carinho, muita atenção e muito suor. E dá um puto orgulho aí de ver isso chegando no mundo, chegando nas pessoas. É isso. Perfeito. Eu sou Renan Guerra, _Renan Guerra em todas as redes sociais ou outros arrobas, mas é fácil de mexer. Além disso, você pode seguir a gente no @podcast VFSM em tudo. O Por Trás do Disco é um programa extra do podcast VFSM e você pode nos ajudar a manter esse projeto vivo através do apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários programas com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, assiste muitas das nossas gravações ao vivo e nos ajuda a produzir este podcast. É isso. Mais uma vez, muito obrigado aos meninos da Cela Canto e muito obrigado a você que ficou nos ouvindo até agora. Tchau, tchau. Valeu, galera.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.